Nesse vídeo eu vou falar para você e mostrar na prática quais são os primeiros passos que você pode dar, caso você esteja pensando em começar a investir em ações. Então, o que você tem que fazer? Quais são as análises que você tem que fazer dentro do mercado de ações para começar a dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores? Então, solta a vinheta, editor! Fala aí, galera! Aqui quem fala é Renan Ragazzini e esse é o canal Investimentos Futebol Clube para te ajudar a marcar aquele golaço no mundo dos investimentos. Berezinski, backheel, oh my goodness! E antes de te falar quais são esses passos que você pode dar, que você tem que analisar dentro da Bolsa de Valores para começar a efetivamente investir em ações, eu quero pedir para você se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, é gratuito, tem conteúdo aí praticamente toda semana para você novo, conteúdo com qualidade, clica no botão de joinha, curtir, isso ajuda muito a divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas e vamos para o conteúdo. Antes de a gente falar efetivamente de o que você pode fazer para analisar, para dar os seus primeiros passos dentro da Bolsa de Valores, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é uma ação. Pelo menos quando eu comecei a investir, eu tinha muita dúvida sobre isso. Para mim, investimento em ações era aquele cara que ficava olhando para o computador, cheio de tela, analisando gráficos, aquilo para mim era investir em ações. Só que depois que eu comecei a investir, eu vi que não é bem isso, tá? Existe sim essa modalidade, que é o que nós chamamos de day trade, mas não é o que eu aplico, não é o que eu faço, não faz parte da minha filosofia de investidor. Então, na verdade, investir em ações é muito mais simples do que essa foto com o cara mexendo em várias telas e vários computadores, até porque você pode fazer tudo isso simplesmente utilizando o seu celular. Então vamos lá, o que é uma ação? Imagina assim que você é dono de uma empresa. Então você tem uma empresa, então você é 100% dono dessa empresa, Você não tem sócios. Só que você tem pensado em quê? Em aumentar a empresa, aumentar o número de unidades, talvez criar um produto novo. E para criar esse produto novo, você precisa de uma grande quantidade de capital ou dinheiro. Você pode recorrer, por exemplo, a um banco, para emprestar dinheiro desse banco, para tentar financiar a sua empresa, financiar o crescimento, financiar esse novo produto do seu interesse. Ou pensando que você vai conseguir o dinheiro com o banco, a taxa de juros talvez altas, e a quantidade de dinheiro que você vai conseguir ela é limitada, O banco não vai emprestar o dinheiro que você quiser, ele vai fazer uma análise de crédito e vai ver o quanto ele pode disponibilizar para você. E fora isso, tem a questão também da taxa de juros que você vai pagar. E só que existe uma outra possibilidade de você conseguir dinheiro para investir no seu negócio, que é abrindo capital na Bolsa de Valores, que é o que nós chamamos de IPO ou IPO. Então, para você que não sabe, IPO é o quê? É quando uma empresa abre o seu capital na Bolsa de Valores. Então, quando uma empresa ela abre o seu capital dentro da Bolsa de Valores, ela passa a negociar ações da sua empresa. Ações é um pedaço da empresa dentro da Bolsa de Valores. Então, aquela pessoa que era dono de 100% da empresa passa a ter uma porcentagem menor em relação a isso. É? Sabia não? Então, vamos supor que ela quer negociar 40% da sua empresa dentro da Bolsa de Valores. Então ela passa a ser dono de apenas 60% e os outros 40% ficam nas mãos dos acionistas. Então aqui vai mais um termo que é muito dito, e que várias pessoas têm dificuldade no entendimento, que é mercado primário. Então o que é o mercado primário? É quando a empresa abre o processo de entrar na Bolsa de Valores. Isso é mercado primário. E mercado secundário é quando um acionista compra ações do outro, um compra, o outro vende, quando a empresa já abriu o mercado na Bolsa de Valores e um acionista fica comprando ações um do outro. Isso é o mercado secundário. E abrir capital na Bolsa de Valores é interessante para as empresas por diversos motivos. É claro que existem diversas regras, é complicado, é complexo, Afinal, no Brasil, tudo que a gente vai fazer é muito complicado, tem muita burocracia envolvida, mas a gente está vendo aí em 2020, pelo menos, diversas empresas abrindo capital na Bolsa de Valores, porque elas querem captar recursos para investir em crescimento. E vale ressaltar que todo aquele dinheiro do IPO ele vai para a empresa. Então a empresa consegue captar aí um recurso muito interessante para ela conseguir investir no seu próprio negócio. E vale ressaltar um segundo ponto bem interessante, que é por que as pessoas entram na Bolsa de Valores? Por que elas investem na Bolsa de Valores hoje mais do que nunca, Afinal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos aí mais de 3 milhões de CPF na Bolsa de Valores. É claro que se nós pensarmos no tamanho do país, ainda é um número pequeno, mas se a gente levar em consideração aí os últimos 10 anos, a gente vai ver que a gente está tendo uma evolução muito grande do número de investidores que estão
migrando para a Bolsa de Valores. O primeiro motivo, com toda certeza, é a questão da taxa Selic, né? Afinal, a taxa Selic está muito baixa. Então, hoje, para você ter uma rentabilidade maior, né, você precisa recorrer à Bolsa de Valores, porque a taxa Selic está pagando 2% ao ano. Então, investir só em ativos conservadores como Tesouro, como renda fixa, talvez não seja mais interessante, diferentemente, por exemplo, de 2014, onde a taxa Selic estava entre 14,5% ao ano. Então, hoje, para você ganhar um pouco mais de rendimento, para você ter uma rentabilidade maior do seu capital, você vai precisar migrar parte dos seus recursos para a Bolsa de Valores. Então isso significa que eu tenho que migrar todo o meu dinheiro para a Bolsa de Valores? Não! Definitivamente não. Por quê? A renda variável, ela funciona de uma forma completamente diferente do Tesouro Direto, da renda fixa, onde lá nós temos praticamente, entre aspas, uma certeza de ganho, uma certeza de que no vencimento eu vou ter o meu dinheiro acrescido dos juros que foi prometido, e dentro da Bolsa de Valores não. Então, se você está começando agora, está começando a entender agora como que funciona os investimentos em ações, o ideal é que você vá com calma, não migre todo o seu capital da renda fixa para a renda variável. E a variação em si da renda variável, ao meu ver, não necessariamente é algo ruim, né? Porque eu, pelo menos, quando as ações das empresas que eu gosto, né, que eu invisto e que eu tenho a mentalidade do longo prazo, para mim faz sentido aproveitar essas grandes oscilações para comprar mais. Mas para você que está começando, talvez isso possa mexer com a tua cabeça, né? Nossa, comprei uma ação, ela está caindo 20%, 30%, nossa, eu fiz uma péssima escolha, deixa eu resgatar o meu dinheiro. Então você não entende muito bem como funciona essa questão da Bolsa de Valores, ainda mais no curto prazo, né? Eu costumo sempre dizer que a Bolsa de Valores é irracional no curto prazo. Grave bem essa mensagem. Por quê? Porque não necessariamente o fato das ações de uma determinada empresa estarem subindo no dia a dia, então tem ações que sobem 10, 15, na semana sobe 50% de uma determinada empresa, não necessariamente essa empresa está apresentando ótimos resultados. Então, no curto prazo, ele é irracional. Você pode pegar ações de empresas gigantes e elas estarem despencando, mas fala, nossa, mas é uma empresa boa, que tem bons resultados, que tem lucro contínuo, por que as ações estão despencando? Porque no curto prazo, as ações, ou a variação das ações, ela é irracional. No longo prazo, né, que é depois de anos, sim, as oscilações ela tende a acompanhar o crescimento e o lucro dessas empresas. Então vamos lá, vou falar aqui basicamente um passo a passo do que você pode fazer para começar a investir em ações. Eu estou supondo que você já tenha a sua conta na corretora, que você já tenha a sua reserva de emergência formada, né? Então você já está com esses dois passos consolidados. E se você ainda não está com esses passos consolidados, eu recomendo que você assista os vídeos que eu falei sobre como formar uma reserva de emergência e como abrir uma conta na corretora, como escolher. Os links eles estão aqui na descrição do vídeo. O primeiro passo que eu acredito e que eu fiz, que para mim deu muito certo, é começar a investir em ações de grandes empresas, né, as chamadas Blue Chips. E por que eu acho isso interessante, essa metodologia? Porque, primeiro, as oscilações dessas ações de grandes empresas geralmente são menores, né? Você vai ver aí ações de grandes empresas oscilando 1%, 2% para cima ou para baixo no dia a dia, enquanto das empresas menores, as oscilações elas costumam ser um pouco maior. Então, para você que está começando a ter pouca oscilação, faz sentido porque você sofre menos, você começa a entender o mecanismo da Bolsa de Valores com uma oscilação menor. Segundo, porque geralmente essas empresas distribuem dividendos, né? E olha só que legal, todo mundo gosta de receber aquele dinheirinho na conta mensalmente, semestralmente ou anualmente. Então, geralmente essas empresas grandes, as chamadas Blue Chip, elas distribuem dividendos. E terceiro, porque geralmente os riscos atrelados a essas empresas são menores, né? Porque imagina comigo, qual que é a chance de um Banco Itaú, por exemplo, falir? É muito menor, por exemplo, do que uma empresa pequena, que está começando agora, que está começando a crescer, começando a ganhar market share. Levando aí para o exemplo do futebol, né? Se nós compararmos, por exemplo, aí um time grande de Série A e um time grande de Série C, né? Por exemplo, do Campeonato Espanhol, qual que é a chance de um Barcelona falir? É difícil, é um pouco remoto, porque o Barcelona tem patrocinadores gigantes por trás, tem grandes jogadores, então, com toda certeza, todos os campeonatos que ele disputa, ele possivelmente vai ganhar alguns deles, em comparação, por exemplo, a um time da Série C do Campeonato Espanhol. Então, a chance desse time da Série C falir, né, é muito maior do que um time grande. É verdade. Então, isso funciona também na Bolsa de Valores. A chance de uma empresa muito grande falir é menor em relação àquelas empresas
que são menores, né, que estão começando a crescer agora. Só que isso também existe aquela relação de risco-retorno. Se a empresa é grande, se a empresa tem uma chance menor de falir, também qual que é o potencial dessa empresa se multiplicar por 10? Então vamos dar um exemplo. Qual que é a chance de um Itaú, de uma Petrobras, de uma Vale se multiplicar por 10 o seu tamanho, multiplicar por 10 a sua rentabilidade? Também é menor, porque o risco dela é menor. Então, quanto menor o risco, talvez menor o potencial de rentabilidade. Então, aquelas empresas pequenas, existe um risco maior, mas também existe um potencial de rentabilizar o seu capital maior. Só que não se esqueçam, o risco dessa empresa falir, o risco dessa empresa ter uma oscilação muito grande no preço das suas ações é muito maior também. E essas empresas pequenas nós chamamos elas de small caps, que são empresas de menor expressão aí dentro do mercado de valores. O segundo passo para você que está começando a investir em ações agora é comece com pouco dinheiro. Existe uma ilusão, ainda existe infelizmente essa ilusão, de que é necessário você ter muito dinheiro para começar a investir em ações. E isso é uma falácia, isso não procede. Não é necessário que você, por exemplo, junte R$1 milhão para começar a investir. Vamos formar minha carteira de ações, agora que eu tenho R$100 mil, agora que eu tenho R$200 mil. Se você já tem esse valor, legal, melhor para você. Mas se você não tem, o que é o caso da maioria das pessoas, lembre-se, você pode começar a investir com pouco dinheiro. Uma frase importante que vocês precisam entender é que uma carteira de investimentos se constrói com o passar dos anos. Você não constrói uma carteira de investimentos do dia para a noite. Você constrói aos poucos, você vai investindo R$10 aqui, 50 ali, R$100 ali, e com o passar do tempo você vai ver a sua carteira de investimentos crescendo. Então não se preocupe com isso, vá montando a sua carteira de investimentos aos poucos. Hoje você tem opções de corretoras taxa zero, então praticamente você não paga nada de taxa para investir em ações. Você tem aí a opção de colocar o F no final do ticker quando você vai comprar uma ação. Isso significa que você consegue comprar de 1 a 99 ações. Então uma outra vantagem que o investidor tem também para poder investir com pouco dinheiro. E o terceiro passo é você investir em fundos de investimentos ou ETFs. Então vamos lá. O primeiro passo, quando você está comprando as suas ações, a escolha é sua de quando comprar, de quando vender, de qual ação comprar, de qual momento você sair dessa ação. Agora, quando você compra cotas de um fundo de investimento, você está terceirizando essa escolha para um gestor. O gestor é o quê? É um profissional que trabalha dentro daquele fundo e que tem conhecimento do mercado, e ele vai fazer a escolha de qual ação comprar, qual ação vender. Então, quando você investe em um fundo, você está praticamente comprando o quê? A inteligência, a capacidade desse gestor. E um ETF, ele funciona basicamente também da mesma forma que um fundo de investimento, mas existe uma diferença. O ETF ele vai tentar replicar um índice. Então, por exemplo, se você comprar um BOVA11, que está aparecendo aqui na tela, que ele é um ETF, você vai estar comprando um fundo de investimento que vai comprar as ações deste índice. Então, as ações desse fundo de investimentos, do BOVA11, vai ser basicamente as ações que estão dentro do índice Ibovespa. Se você comprar o ETF IVVB11, o que ele vai fazer? Esse fundo ele vai tentar replicar o índice dos Estados Unidos, do S&P, do SP500. Então você, ao comprar um ETF, uma cota de fundo de ETF, você já tem mais ou menos aí uma noção de quais ações que vão compor neste fundo, porque ele vai sempre tentar replicar aquele índice e para isso ele precisa comprar as ações daquele índice. Num fundo de investimento, não, ele não tenta replicar nenhum índice. Ele faz as escolhas, obviamente, para tentar bater o CDI ou bater o Ibovespa. Então, basicamente, essa é a diferença entre um fundo de investimento e um ETF, que é o chamado fundo passivo. E vale ressaltar aqui que não necessariamente você precisa escolher uma forma ou outra. Então, ou eu escolho as ações que eu vou comprar, ou eu coloco todo o meu dinheiro dentro de um fundo, é isso? Não, você pode fazer as duas coisas. Você pode investir em ações diretamente e uma parte do seu capital também investir em ETFs, investir em fundos de investimentos, que você terceiriza as escolhas para um gestor profissional. Compre ações de empresas de setores diferentes. Tem muita gente que quer diversificar a carteira de investimentos e na hora de investir compra ações de banco. O cara tem Itaú, tem Bradesco, tem Santander, tem Banco Inter e fala que está diversificado. Você não está diversificado porque você está colocando todo o seu capital dentro de um único setor. E se aquele setor passar por alguma crise, por algum problema, toda a sua carteira de investimentos vai sofrer. Então o ideal é que você tenha uma diversificação
em relação à parte setorial. Então, ter bancos, tem empresas do setor elétrico, empresas de construção civil, empresas de saneamento básico, empresas do ramo de saúde, empresas de alimento e bebidas, enfim. Então, o ideal é que você diversifique as ações das suas empresas de forma setorial também. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse assunto sobre ações ele é muito amplo, é impossível falar sobre tudo dentro do único vídeo. Eu quero muito poder fazer outros vídeos, até mostrando na prática para vocês como analisar uma ação, quando comprar uma ação, quando vender uma ação, como que é que eu faço para escolher as minhas ações, mas isso vai precisar ser num próximo vídeo. Se você tiver o interesse, é lógico, deixa aqui seus comentários e obrigado por me acompanhar até aqui e bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.